Olá, bem-vindo ao nosso programa Projeto de Lei. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Léo Prates. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, agradeço a toda a TV Alba, agradeço aí aos nossos telespectadores por estarem aqui acompanhando esse debate, que eu acho que é tão importante, o debate da democracia, em um ano que é o símbolo da democracia, que é ano de eleição. E um ano que estamos aqui nessa polarização política, né, deputado? Deputado, o senhor retornou agora ao parlamento, depois de ficar 3 anos na Secretaria de Saúde Municipal, retornou há 19 dias. Como está sendo esse retorno do senhor? Olha, um reencontro com minha história, né? Eu fui vereador de Salvador, fui presidente da Câmara de Salvador, presidente mais jovem da história. Na época o senhor tinha quantos anos? Na época foi em 2017, eu estava com 37 anos de idade quando comecei o meu mandato, e com menor tempo de mandato, porque eu fui eleito ainda no final do meu primeiro mandato, assumi a presidência no primeiro dia do meu segundo mandato. Então, foi algo bem marcante para mim, foi uma experiência que eu agradeço, tive orgulho de ser vereador de Salvador. Eu acho que não tem função, falando para todos os vereadores aí que nos acompanham, não tem função que me orgulhe mais e que tenha mais significado no meu currículo do que ter sido vereador. É quem está próximo ao povo, é quem ajuda o povo no dia a dia. Então, quero mandar um abraço a todos os vereadores do interior de Salvador que nos acompanham nesse momento. Depois eu me elegi deputado estadual, eu renunciei ao meu mandato de vereador na metade do mandato e me licenciei aqui da Assembleia para ser secretário de Promoção Social, porque eu sou oriundo do movimento da pessoa com deficiência, um movimento ao qual eu tenho uma ligação muito grande. Então o ex-prefeito ACM Neto me convidou para ser secretário de Promoção Social. Depois eu fui secretário de Saúde e há 18 dias aqui eu estou como deputado estadual para continuar servindo aquilo que é o nosso bem mais precioso, a vida das pessoas, a vida dos baianos, a vida dos soteropolitanos. Deputado, quando o senhor tomou posse, o senhor ficou aqui no parlamento durante um dia apenas, né? Mas o senhor apresentou aproximadamente 62 projetos na casa? 61 projetos. 61 projetos na casa. Fala um pouco para a gente, já que nosso programa é aqui, Projeto de Lei, quais eram os principais temas desses projetos, os principais temas? Olha, eu vou destacar aí 2 que eu considero muito importantes. O primeiro deles é a exigência, nós estamos até dialogando com a Casa Civil do Governo, porque isso já tem na Prefeitura, a exigência da colocação nos editais de licitação do Estado a cota de lei federal para pessoas com deficiência. Então, isso fortalece a relação do governo com os movimentos sociais e faz cumprir um direito. Eu acho que o mais importante é o cumprimento do direito. O direito diz que as pessoas com deficiência devem ocupar um percentual de número de vagas em todos os postos de trabalho. Então, nós estamos aí dialogando com o governo do Estado, esperando a acessibilidade aí do governo do Estado, porque mais do que qualquer benefício, o maior benefício para um ser humano é trabalho. Então, garantindo o trabalho das pessoas com deficiência. O segundo, que nós consideramos muito importante, ainda vai entrar em debate, é a possibilidade do Estado estar colocando em todas as escolas estaduais uma placa com a nota no IDEB de cada ano. Então, para que os pais, as mães possam acompanhar a qualidade do ensino. Isso aí é uma indicação, projeto de lei? É um projeto de lei. Que as pais e as mães, já que não gera nenhum tipo de custo, não há um custo direto, mas que os pais e as mães possam acompanhar a qualidade do ensino que está sendo ofertada a seus filhos. Só para explicar para quem está nos assistindo, quando o senhor fala em relação a custo, é porque aqui o parlamento não pode apresentar projetos de lei que criam custo para o executivo, né, que se torna inconstitucional, não é isso, deputado? É isso. Na parte de projeto de indicação, nós apresentamos 2 projetos, inclusive agora no nosso retorno. Um deles é a questão, é um projeto de indicação que indica ao governador a descentralização do CEPRED. Nós tivemos uma reunião com os cadeirantes do município de Juazeiro e eles falam... O que é o CEPRED, deputado? Só por CEPRED é um centro para atendimento de pessoas com deficiência, a grosso modo, para você entender.
falando da dificuldade de sair de Juazeiro para vir buscar uma cadeira de rodas aqui em Salvador. Então, nós tivemos uma reunião com os cadeirantes lá, surgiu essa ideia da descentralização do CEPRED, do governo do estado, descentralizar o CEPRED para facilitar. Eu acho que qualquer governo, qualquer prefeitura, o serviço tem que estar próximo do cidadão e não o cidadão ter que se deslocar e transitar para tentar encontrar um serviço público. É obrigação do Estado e é direito das pessoas. Segundo o projeto de lei que nós acabamos ou projeto de indicação que nós acabamos, já que gera custos, nós acabamos de apresentar, eu considero a minha maior vitória no município de Salvador. Nós criamos um projeto chamado Mãe Salvador, é um projeto que unifica saúde e assistência social. Esse projeto tem como objetivo muito claro, e essa foi um debate muito entre eu e o ex-secretário Fábio Vilas Boas, da questão do combate à sífilis. Nós temos uma situação muito complicada na Bahia e em Salvador na questão da sífilis. Então nós temos que começar. E qual é da sífilis? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. O que nos preocupa mais? É a sífilis congênita. O que é a sífilis congênita? É a sífilis transmitida de mãe para filho. Isso traz deformidades na criança, criança sem braço, deformada, simplesmente porque o Estado não fez o que determina a Organização Mundial de Saúde, que são 7 consultas pré-natais, desculpe. Para garantir isso em Salvador, o que nós fizemos para ter esse estímulo? Nas áreas de vazios assistenciais, ou seja, nas áreas onde nós não temos postos de saúde, nós estamos com a Sempre cadastrando e, além disso, abrimos para todos os usuários do Bolsa Família, todas as mamães usuárias do Bolsa Família, nós damos 30 passagens de ônibus com a contrapartida de que ela tem que ir até o posto de saúde e fazer a consulta pré-natal. O que é que garante isso? Na consulta pré-natal eu consigo descobrir se ela está com sífilis ou não. Se ela não tiver com sífilis, o tratamento é muito simples, muito fácil de ser feito. Então, com 7 consultas pré-natais, eu garanto o nascimento dessa criança, pelo menos na relação do que tange, porque há várias variáveis, a sífilis, um nascimento saudável, e com o pré-natal também a gente garante. No final, a gente dá um enxoval. Por isso a gente apresentou o projeto de indicação, que nós estamos denominando Mãe Bahia, que para as mamães beneficiárias do Bolsa Família, elas vão ter direito aos mesmos benefícios, a passagem de ônibus intermunicipal e a questão do enxoval ao final, para estimular que esse benefício, esse combate à sífilis congênita chegue a toda a Bahia. Deputado, o senhor foi secretário de saúde em um momento muito crítico da pandemia, né, em todo o mundo. E o senhor se destacou bastante durante esse período, sempre atendendo a imprensa, dando todas as informações. Eu estava lendo a respeito, eu vi que o investimento, o senhor me corrija se caso eu esteja errada, foi de 1,3 bilhão, foi isso? Fala um pouco para a gente a respeito disso e fala qual a principal dificuldade que o senhor sentiu nesse momento. Olha, primeiro eu acho que o grande legado não é nem um legado financeiro, que eu espero que continue com o atual secretário de Saúde, Décio Martins, e com a nova secretária estadual de Saúde, que é a Adélia Pinheiro, a quem tive pouca convivência, mas espero que eles mantenham o principal legado. Qual foi o principal legado que nós tivemos nas secretarias de saúde daqui do estado, do município, em relação ao Ministério da Saúde, aí com o atual ministro Queiroga? Que nós não deixemos que o momento político contamine a saúde. Saúde cuida do nosso bem mais precioso, que é a vida, e a vida deve estar acima de diferenças políticas. Então, esse foi o principal legado, tanto que o ex-prefeito ACM Neto e o atual governador Rui Costa foram capa de vários jornais e revistas nacionais, me lembro até em relação à revista Veja, por simplesmente fazer sua obrigação. Saúde não pode ter partido, o nosso partido é o SUS. Quanto à relação do investimento, eu acho que a conta que fica é o seguinte, só para você ter uma ideia, Fernanda, eu gosto muito de números. Salvador, no último ano, que antecedeu a gestão do prefeito ACM Neto, Salvador tinha 3,9 bilhão de orçamento, certo? O orçamento da saúde em 2020 foi quase 2,3 bilhão, só para vocês terem uma ideia do crescimento do investimento da saúde. Porque quando a gente fala do enfrentamento da saúde, a gente não olha as estruturas permanentes que nós tivemos. Acompanhar permanentemente o consistimento da equipe. Salvador fez o programa premiado no combate à pandemia da atenção primária, que é o Salvador Protege. Nós tivemos também que ampliar a questão da estrutura de UPAs. Salvador, durante a pandemia, construiu uma UPA, que é um legado permanente, me refiro à UPA Santo Antônio, na Cidade Baixa. Salvador hoje já tem mais UPAs do que preconiza o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde preconiza uma UPA
para cada 300 mil habitantes. Se você pega quase mais ou menos 3 milhões de habitantes e divide por 10 UPAs, isso vai dar 300 mil pessoas. Nós temos 18 UPAs e PAs aqui na cidade de Salvador. Então a gente já tem quase o dobro do que preconiza. O que quer dizer isso? 1, Salvador faz mais do que a sua obrigação. 2, nós levamos os serviços para aquilo que deve ser a obrigação do Estado, que nós conversamos após. Nós levamos os serviços, e principalmente os serviços de saúde, para junto das pessoas. Deputado, fala um pouco para a gente a respeito da Câmara Municipal. O senhor foi presidente da Câmara Municipal, o senhor voltou aqui para o Parlamento há 19 dias. Eu não sei se dá para o senhor comparar o Legislativo Municipal do Legislativo Estadual, mas o Legislativo Municipal fica no centro da cidade. Obviamente, há um número bem maior de pessoas circulando por lá, mas eu estava vendo no perfil do senhor e eu vi que o senhor quis, durante o seu mandato lá, aproximar a Câmara da população com a Câmara itinerante, não foi isso? E tinha o Educâmara também, não foi isso? Poderia falar a gente queria duas coisas naquele momento. O Educâmara, que tem até a escola do Legislativo, a ideia era trazer os estudantes para dentro da Câmara e estimular o conhecimento da política. Porque a gente vê uma juventude hoje, e há uma crise na democracia em todo o mundo, não é só no Brasil, em que as pessoas se descolaram do sistema convencional político. Você vê hoje a juventude militando nos movimentos sociais, em outros tipos de movimentos, nos movimentos digitais aí, por exemplo, nós temos uma campanha agora muito forte de Irmã Dulce, 1 milhão de amigos para ajudar. Então, a gente vê outro tipo de militância na juventude, mas é importante que a gente prepare a juventude para que ocupe os espaços de poder e os espaços democráticos. Como diz, tem um amigo meu que diz o seguinte, a democracia é o menos pior de todos os modelos que apresentaram até agora. Eu diria que é o melhor disparadamente, com todos os seus problemas, as suas dificuldades e os seus defeitos. Eu sou um defensor ardoroso da democracia. E para a gente ter a continuidade da democracia, a gente precisa que a juventude entenda. Então, o Educâmara, a gente trazia as escolas e explicava o funcionamento. Você perguntou sobre a diferença. Olha, há um grande problema aí em relação à Constituição do Brasil, na minha visão. Ele deu grandes atribuições às câmaras de vereadores e à Câmara Federal. O espaço de possibilidade de criação, olha que eu sou uma pessoa que gosta muito de propor meus mandatos, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, né, ao longo desse ano que a gente vai estar junto aqui. Meus mandatos sempre foram muito propositivos, né? Mas eu sinto uma dificuldade muito grande, como você falou, entre não gerar despesa e o espaço de capacidade de legislação que não interfira na independência federativa que é estabelecida na Constituição em relação aos municípios. Agora, só me explica quando o senhor disse que deu grande capacidade para elaborar o quê? Deixa isso Vamos claro, lá. deixa isso claro para a gente. Eu sou o autor da Lei de Patrimônio Histórico de Salvador. Depois de 500 anos, a Lei de Patrimônio Cultural, porque você tem o tombamento, e aí as pessoas conhecem como Lei de Tombamento, você tem o tombamento que torna patrimônio federal, estadual e municipal. Às vezes você tem um bem que é um bem que tem um valor histórico para a cidade, mas não tem para o Estado. Então você tem que ter a Lei de Patrimônio. Então, essa lei em Salvador é minha. Vamos lá, outra coisa. O tipo de debate que volta para legislar, por exemplo. Leis muito pujantes em qualquer município. A lei de do plano diretor da cidade e a lei de uso e ordenamento do solo. O que ocorre? Isso são atribuições municipais. Então, vamos lá. As leis que tocam mais na vida das pessoas são muito mais municipais e federais do que estaduais. Então, acaba, se você chegar aqui hoje na cidade de Salvador e perguntar o nome de 10 vereadores, eu tenho certeza que a maioria dos soteropolitanos saberão falar. Se você perguntar o nome de 10 deputados estaduais, muita gente terá dificuldade. Não porque os deputados não fazem a sua parte, os deputados aqui trabalham muito, e eu tenho acompanhado o trabalho de todos os deputados, mas porque o espaço para legislar é muito pequeno aqui, é muito comprimido. Então a gente reúne a equipe aqui para pensar, para elaborar, mas na maioria das vezes nós temos que transformar em indicação porque gera custo. Então assim, o espaço para legislar, e não é só esta Assembleia, são várias assembleias, é muito pequeno o nosso espaço para fazer legislação.
Porque até a principal função, né, as principais funções do parlamentar é, além de elaborar leis, fiscalizar o executivo, né, deputado? Não, isso aqui a também, Assembleia faz bem. Eu acho que nós viveremos um momento mais rico agora do ponto de vista do Legislativo, porque houve um equilíbrio entre as forças do governo. Deputado, o senhor poderia falar a respeito do equilíbrio quando a gente retornar rapidinho? Pode. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Léo Prates. Deputado, o senhor falou que agora aqui no parlamento há uma possibilidade de equilibrar o jogo. Por quê? Porque a partir de agora, com a chegada do deputado Carlos Ubaldino ao PDT, a oposição passa a ter 28 deputados. Você tem Hilton Coelho, o deputado Hilton Coelho, que é independente. As bancadas passam a ter equilíbrio, vai ser 33 a 28. Então, a oposição terá direito aí a praticamente metade das vagas nas comissões. Então, para a passada dos projetos, eu sempre digo, Fernanda, que agora acabou o tratoraço e vai ter o que deve ser um legislativo. Um legislativo compartilhado, participativo, altivo e independente. O senhor acha que agora o papel da oposição está mais forte? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Porque houve o quê? Houve a quebra do tripé do governo estadual, que era o PT, o PSD e o PP. O PP acabou se juntando agora o ex-prefeito de Salvador, Assemineto. Qual a opinião do senhor a respeito? O senhor acredita, então, que o PP fará oposição ao governo? Não é o PP fará oposição. Aqui a primeira coisa é o seguinte: nós não faremos oposição ao povo da Bahia. Isso nunca haverá e nunca será papel nosso. Nosso papel será barrar as matérias danosas para os municípios, para o Estado, mas sobretudo para o povo. E vou lhe dar um exemplo aqui, Fernanda, do que eu considero danoso nesse momento. O completo desmonte da EBAL. Aí você pergunta, e qual seria a importância da EBAL nesse momento? No momento que a gente vê uma crise inflacionária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, patrocinar uma reforma tributária que castiga os mais pobres e beneficia os mais ricos, porque tira a isenção dos alimentos, aqui na Bahia nós precisamos ter de volta a EBAL, que qual é a principal função da EBAL? Itens da cesta básica ser vendido a preços mais baratos. O que a EBAL funciona no final? Como um regulador de preços. E a gente viu ao longo desses anos o desmonte da EBAL, que hoje é importante para os baianos e para o povo mais pobre que vive de itens da cesta básica, para a regulação e o controle de preços. Então, eu defendi junto ao ex-prefeito Assemineto, que está sendo pré-candidato ao governo, um item muito forte na sua pauta, no seu projeto de governo, que é o retorno da EBAL para a regulação de preços. Quem é dona de casa sabe quanto está o preço da carne, o preço do feijão, o preço do arroz e como vem subindo. Então, nós precisamos, de novo, que o poder público, eu não sou a favor, quero aqui deixar bem claro, eu me considero um político de centro, nem a favor de um Estado que controle todas as áreas, quer dizer, tudo seja estatal, nem de um Estado liberal. Eu sou a favor do Estado regulador. E agora nós temos a necessidade, e nós lamentamos que a EBAL tenha sido desmontada nos últimos anos. O que nós precisamos é que a Cesta do Povo volte a atuar como regulador. Como ela atua como reguladora, o Estado tira os impostos dos itens da cesta básica para os baianos, vendendo na cesta básica para o produto mais barato, principalmente para o cidadão que mais precisa, para o povo que mais precisa. Deputado, o senhor falou agora há pouco que o senhor é um político de centro, né? Qual a opinião do senhor a respeito desses partidos que são extremos e dessa polarização política que existe no nosso país? Olha, nós temos que respeitar as posições pessoais de cada um. Eu sempre digo que eu tive uma grande escola e foi dentro da minha casa. Se eu tivesse que odiar quem pensa diferente de mim, eu tinha que odiar meu pai e meu padrinho, que são as duas referências masculinas que eu tenho. Aliás, mandar um beijão aí para meu pai. Meu pai está aí na luta. Mas eu sempre digo que a família Prates é igual a bambu, não enverga, mas não quebra. Melhoras do seu pai. Obrigado. Então, o que eu acho é que a política é um lugar de juntar, não é um lugar de espalhar. Eu não posso odiar, ver famílias quebrando,
pessoas que se amam se separando apenas por pensamento político. Isso não é o que eu quero para mim. A política tem que ser um lugar de agregar, de amor. Então, o que eu sempre, como secretário de saúde, como secretário de promoção social, como presidente da Câmara, seja uma pessoa, e aí falando dos extremos, que goste mais de Bolsonaro, ou uma pessoa que goste mais de Luiz Inácio Lula da Silva, eu sempre procurei escutar. Porque todo mundo tem um pouquinho a ensinar e todo mundo tem ideias boas. Tanto que a minha defesa em relação ao projeto político que eu abraço, que é o projeto político do atual, do pré-candidato a ACM Neto, é que o que está de bom no governo do Estado, vamos manter e vamos aprofundar as melhoras. O que está de errado, a gente vai melhorar, a gente vai corrigir e a gente vai apontar. Mas eu não acho que os meus adversários têm todos os erros e os meus aliados têm todos os acertos. Apenas acho que nessa conta, na balança, a ACM Neto é o melhor candidato para a Bahia. O senhor acha que essa polarização nacional irá refletir na polarização estadual? O senhor acha que os candidatos de Bolsonaro, o candidato de Bolsonaro, que é João Roma, e o candidato de Lula, que é Jerônimo, irão se enfrentar? E qual a opinião do senhor a respeito do presidente, do ex-prefeito de Salvador, não ter um presidenciável? Vamos lá. Em relação à questão dessa polarização. Em primeiro lugar, eu acredito nas pessoas. Então, eu não acredito que alguém vai dar uma ordem em Fernanda, por mais que Fernanda goste dela. É como se eu sou apaixonado pela minha mulher, Ana Paula mandasse, eu fosse às urnas e fosse votar em alguém porque Ana Paula mandou e eu gosto dela. Isso não é democracia. Meu pai uma vez, e eu gosto de contar anedota, então meu pai uma vez estava, e assim que a gente chama no interior contar a história, meu pai uma vez, eu sou engenheiro de formação, meu pai é engenheiro, eu fui numa festa de formatura dele, de 40 anos de formado, 50 anos de formado, meu pai foi a última turma politécnica de engenharia, hoje você forma engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, eu formei engenharia elétrica, a última turma politécnica, você formava engenheiro, depois você escolhia a formação, igual a médico, foi a turma do meu pai. E aí eu fui nesse encontro, um amigo dele, porque sabe que meu pai é comunista, meu pai virou, um amigo dele virou Prates, porque à época eu estava afiliado no DEM, você é um desmoralizado, você não conseguiu convencer nem seu filho. E ali meu pai deu o maior ensinamento que eu posso ter na vida. Meu pai me disse, olha, eu fiz mais pelo seu filho, ele falando para o amigo dele, do que você fez pelo seu. Eu ensinei ele a pensar com sua própria cabeça e a ter as suas próprias ideias. Então, se eu acreditar que alguém vai chegar aqui na Bahia e vai dizer vote fulano, vote em Beltrano, vote em Cicrano, eu não acredito nas pessoas e eu não acredito na democracia. E eu continuarei sempre acreditando nas pessoas e acreditando na democracia. Então eu acho que a pessoa pode votar no Lula e votar no ACM Neto, a pessoa pode votar no Bolsonaro e votar no ACM Neto. Eu, por exemplo, respeito muito quem não vota no meu candidato, mas eu votarei em Ciro Gomes e votarei em ACM Neto. E aí, concluindo a sua pergunta de política, eu acho que as pessoas precisam enxergar ao contrário que a ACM Neto está fazendo, que é algo de inovador na política, e o governador que nós teremos. Por quê? Ao invés de ter uma bengala ou um mandatário que vai dizer, olha, vote Cicrano e esse cara vai estar de joelhos para quem o elegeu, porque se A, B ou C mandar a pessoa votar, aquela pessoa que assumiu o cargo é uma pessoa, vamos dizer, vamos transformar o governo da Bahia em um puxadinho da presidência da República. Não é isso que eu quero para minha terra. Eu quero que minha terra se junte quando tiver que se juntar nas boas iniciativas, tiver que trabalhar junto com os prefeitos, mesmo que sejam a oposição, e ao presidente naquilo que for bom, e tenha altivez para barrar aquilo que não for bom para os baianos. É isso que eu quero do governador da Bahia. Então, o que a ACM Neto faz é o inverso. Você estava falando da ausência de um candidato a presidente. O partido de Ciro Gomes, isso, né? Ciro Gomes apoia a ACM Neto. João Dória apoia a ACM Neto. Sérgio Moro e seu grupo político apoiam a ACM Neto. Então, a ACM Neto inverteu a lógica da política. Ao invés dele ter um presidente que vem aqui dizer, ele tem vários presidentes que estão o apoiando. Então, eu estou dando isso à grandeza e eu quero dizer o que nós podemos, nesse momento, e aí eu vou dizer porque eu considero o principal fator que eu acho que a ACM Neto é o melhor para a Bahia,
é você enxergar basicamente o seguinte: ora, um cara que consegue trazer tantos presidenciáveis para lhe apoiar e ele não apoia ninguém, porque justamente para não criar conflitos dentro do seu palanque, é um cara que claramente, se fizer um bom governo da Bahia, vai ser presidente da República. A Bahia pode ter um presidente da República. Então, por exemplo, se a ACM Neto for governador, porque eu tenho a certeza que ele será o melhor governador da história da Bahia? Porque será o cartão de visitas dele para o Brasil, para a Bahia voltar a ter um nome no cenário nacional e que seja presidente da República. Ele tem idade, trabalho e competência para um dia chegar a esse cargo. Deputado, o senhor é do PDT, o senhor foi um dos fundadores também do PFL Jovem junto com a ACM Neto, não foi? Você pode relembrar um pouquinho dessa história para a gente? Posso, e isso vem, todo mundo, aqui a gente pode falar, o jornalista Levi Vasconcelos sempre dizia que eu era a esquerda do DEM. Então, ele criou essa expressão, porque, como eu disse, eu era um político de centro, com posições muito voltadas ao social, por isso que a esquerda muitas vezes se identifica muito comigo, com essas bandeiras sociais, projetos sociais. Eu acho que o outro legado que eu deixo na saúde é esse, é um legado da saúde no social. Eu falei sobre o Mãe Salvador, mas você tem o Girassóis de Rua, que é o maior programa do Brasil de atenção à saúde da população em situação de rua. Ninguém precisa mais do poder público do que de quem está vivendo na rua. Então, o que eu posso dizer dessas questões que você está colocando? Eu fui fundador do PFL Jovem, apesar disso, por ser amigo de ACM Neto desde os 11 anos de idade. Então, Neto me fez esse convite, eu não podia negar a ele, porque conheço os princípios, os valores da família dele. E a gente acabou fundando o PFL Jovem junto. Para mim foi um momento muito enriquecedor. E eu acho que aflorou, depois que a ACM Neto ascendeu, uma grande virtude dele, né? E isso tem que se enaltecer. Eu sou neto de Dona Mariquinha e seu Pedro da Rua da Misericórdia em Vitória da Conquista. Eu não tenho nenhuma tradição política. Bruno Reis é órfão, né? O pai e a mãe dele morreram muito cedo, de Juazeiro, na Bahia. Ana Paula Matos é uma menina de classe média, filha de servidores públicos, que ascendeu na política. Então, houve um grupo que a ACM Neto trouxe com ele e que ele deu a oportunidade, ele abriu as portas, e que eu acho que é um patrimônio também para a Bahia. Eu dei minha contribuição na Secretaria de Saúde, Ana Paula está dando sua contribuição na Secretaria de Saúde, Bruno está sendo um bom prefeito da cidade de Salvador, né? Está mantendo o legado de ACM Neto. Então, assim, essa renovação também é fundamental para a Bahia e é fruto desse movimento que foi criado no PFL Jovem. Inclusive, eu estou defendendo as mesmas coisas que defendi. Você falou da presidência da Câmara, eu não fui candidato à reeleição na presidência da Câmara, porque eu achava que dentro do Poder Legislativo tinha que ter oxigenação. E respeito à opinião em diverso. Né? Agora, você pega, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores criticava 16 anos de poder, que era muito tempo. O Partido dos Trabalhadores defendia, você pode pegar os vídeos de 16 anos atrás, a alternância do poder. Eles estão chegando a 16 anos. Tiveram erros, tiveram acertos. Mas eu acho que está na hora da Bahia experimentar um novo modelo de gestão. E hoje quem tem uma capacidade de apresentar um novo modelo de gestão e de inovações é a ACM Neto. É uma renovação com qualidade, porque foi o melhor prefeito do Brasil durante seus 8 anos que esteve na Prefeitura de Salvador. Deputado, o senhor foi do PFL Jovem, foi do DEM. E o meu questionamento agora é o seguinte. Sem falar número, o PFL e o DEM tinham o mesmo número, não é isso? Na urna. Isso. O mesmo número na urna. Agora, União Brasil, com um número totalmente diferente. A gente não pode falar aqui o número por questão eleitoral. O senhor acha que isso vai atrapalhar? Porque o número é muito associado também ao candidato. O senhor acha que pode atrapalhar isso? Não, eu acho muito pelo contrário. Quebra um paradigma e um discurso. E quebra um momento. Por exemplo, se você perguntar, Antônio Carlos Magalhães foi um dos grandes políticos dessa terra. E olhe que em diversas coisas que tem Antônio Carlos Magalhães, eu penso diferente. Porém, hoje, o PT tenta falar, vamos voltar ao passado, como se a ACM Neto fosse representante daquele passado, que foi um bom passado, porque a Bahia tinha outra posição em relação ao que vive hoje, por exemplo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? E é engraçado essa coisa deles estarem falando isso, porque, por exemplo, a ACM Neto era muito garoto
quando se começou os governos, vamos dizer, a época que se chamava os governos carlistas. 1994, eu tinha 12 anos, a Semineto tinha 11. Sem querer negar a história, nem que é o avô de ACM Neto. Você chega e vem para 2006, quando terminou, eu, ACM Neto, toda a turma que tínhamos, nós tínhamos 20 e poucos anos. Uma turma mais jovem. Aí, por exemplo, você faz essa crítica e você esquece, por exemplo, que hoje um dos principais aliados, sem nenhuma crítica, respeito muito a trajetória, um dos principais aliados do Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições e que hoje se candidata à reeleição, foi governador carlista, que é o senador Otto Alencar. Então, assim, eu acho que a gente não tem que fazer política nesse momento olhando pelo retrovisor. Vamos olhar para frente, ver quem tem as melhores ideias, quem tem o melhor projeto para a Bahia e quem tem o melhor candidato, porque também nós vamos ter que comparar biografia e gestão. O senhor acha, então, que a era carlista não existe mais, agora é a era netista, já que é ACM Neto? Eu não acho que Não. agora, Não. e vou dizer muito da qualidade de ACM Neto, eu não acredito política e nenhum tipo de gestor que faz, eu fiz, eu aconteci, isso aconteceu. A política hoje é coletiva, né? Eu acredito num novo grupo, está se formando um novo grupo. E eu volto a dizer, por exemplo, eu disse a vocês que a lógica de ACM Neto, e eu estou dizendo que eu vivo dentro da casa dele desde os 11 anos de idade, conheço profundamente a sua família, tenho a mãe dele como minha segunda mãe, que é a dona Rosário Magalhães, então eu tenho um profundo respeito pela família dele. Eu tenho certeza que o que for bom para o povo da Bahia, que estiver dando certo, será aprofundado. Nós inauguramos, no ano de 2020, com a ACM Neto, prefeito de Salvador, 6 unidades básicas com o governo do Estado. O governo construiu e a gente fez. Quando a vida das pessoas está em jogo, as diferenças políticas têm que serem pequenas. Então, se tiverem bons projetos que o governador Rui Costa tiver feito e que tiver dando resultado para a vida das pessoas, será mantido. O que tiver dando errado, como, por exemplo, a área da segurança pública, será corrigido. Então, nós não fazemos política com ódio. Eu volto a dizer, o sentimento que mais nos aproxima de Deus é o amor. Nós faremos política com amor, amor pela vida das pessoas, amor pelas pessoas, e iremos com um desejo de servir, se assim o povo da Bahia quiser. Então, o que nós vamos, no final, fazer é a nossa obrigação. Trabalhar muito, nos dedicar muito, não ter partido na gestão. O nosso partido será o povo da Bahia. Deputado, antes de a gente terminar, eu gostaria de saber sobre o senhor, sobre a sua candidatura a deputado federal. O senhor foi candidato a vereador, o senhor obteve mais de 6 mil votos, quase 7 mil votos na primeira vez. Na segunda vez, o senhor obteve quase 13 mil votos. Na terceira vez que o senhor foi candidato a deputado estadual, o senhor obteve 55 mil votos e 18 votos. Não foi isso? Estou certa? Totalmente certo. Você está sabendo mais do que eu, Júnior. Qual a expectativa do senhor em números para deputado federal? Olha, eu falei há pouco sobre Dona Rosário. E Dona Rosário me deu um grande ensinamento na vida. Você trabalha pelas pessoas e depois você espera o reconhecimento. Então, eu não tenho expectativa. Eu volto a dizer, eu sou neto de Mariquinha, do seu Pedro da Rua da Misericórdia. Eu nunca imaginei ser 2 vezes vereador da minha cidade, ser o presidente mais jovem da história da Câmara Municipal, ser deputado estadual, ter sido secretário de Promoção Social, secretário de Saúde, ganhando o respeito das pessoas. Por onde eu tenho andado na Bahia, eu agradeço o carinho, a generosidade das pessoas. Eu tenho recebido amor, afeto. Então, por isso eu já sou muito grato. Por isso eu já sou muito grato. Tenho 44 anos, quero continuar servindo ao meu povo, a minha gente. Quero continuar servindo ao meu povo, a minha gente. Por que eu quero ir agora a Brasília? Porque o que está sendo em Brasília, e aí para não dizer, como eu disse a você, eu não vejo em meus aliados todas as qualidades e meus adversários todos os defeitos. Desde 1994, isso eu estou dizendo que eu pesquiso, não se reajusta a tabela do SUS. O que isso gera para você? Eu quero que o presidente da República, qualquer que seja ele, desde 1994 até hoje, encontre um fisioterapeuta para fazer uma sessão de fisioterapia em 1 hora por R$10. Encontre prestador de serviço que possa fazer uma cirurgia de joelho por R$1.700. Você não vai encontrar em prestador. Só para você ter uma ideia, Fernanda, na minha gestão nós saímos de 20 cirurgias de joelho para 70, mas ainda é muito pouco. A fila da regulação para a cirurgia de joelho hoje, você leva 1 ano e meio para fazer uma cirurgia de joelho. O resultado disso, nós estamos tendo uma juventude que está caindo de moto no interior, e quem está do interior está nos ouvindo sabe disso, e está ficando aleijada. Então, o que nós
temos que fazer uma luta federal. Quem fica com a maior fatia nesse momento é o governo federal, pela transferência obrigatória. Você pergunta, mas Léo, o orçamento da saúde, você veja que eu sou democrático mesmo, eu pergunto, eu respondo. Mas Léo, o orçamento da saúde vem crescendo de 1994. O que está acontecendo? Você está segurando as transferências obrigatórias já chegaram a representar 50% ou mais de 50%, mais ou menos, não é um número preciso, dos orçamentos da Secretaria de Saúde, dos estados e dos municípios, e hoje representa pouco mais de 25% dos orçamentos das secretarias. Então você vê que o congelamento foi condensando e foi prejudicando o serviço para as pessoas. Então, o que eu defendo? Aí você pergunta, e o resto do dinheiro, o que fazendo? Todos os governos que passaram foram fazer maioria dentro da saúde. O que eu defendo? O que nós fizemos na Bahia. Isso aí eu tenho que dizer nós, porque foi a Prefeitura de Salvador e o governo do Estado. Blindar a saúde da interferência política e pagar aquilo que é devido pelo serviço. O outro resultado em relação a isso, lidando com muita clareza, é o que acontece hoje aqui do nosso lado em Irmanduce. Irmanduce passa por dificuldade. Por quê? Porque Irmanduce não nega atendimento, Irmanduce atende a todos e a tabela SUS é uma tabela que castiga a Irmanduce. Porque se chegar uma pessoa lá, vamos dizer, ela não tem esse tipo de procedimento, mas para fazer uma cirurgia de joelho e que as obras sociais de Irmanduce tivessem que fazer a cirurgia de joelho por R$ 1.700, eles fariam. E isso gera o quê? Um déficit financeiro, porque uma cirurgia de joelho, que era o que eu ia concluir, custa no mínimo R$ 8.900, o município de Salvador bota R$ 7.200. É a outra coisa também que eu defendo, porque o Sistema Único de Saúde é um sistema único, porque é governo federal, governo do estado e prefeituras. Nós temos uma tabela de incentivo. O que é o incentivo, a grosso modo? Eu criei essas tabelas. São recursos que nós colocamos a mais para encontrar prestador para fazer cirurgias. Então, por exemplo, na cirurgia de joelho, não tem R$1 de contrapartida do governo do estado. Então, o que eu defendo também? Que o governo do estado tenha a sua tabela de incentivos. O que quer dizer isso no final? Que o governo do estado aporte em procedimentos necessários, como, por exemplo, AVC, infarto, que possam ser contratualizados nas redes privadas das grandes cidades, como Conquista, Juazeiro, Irecê, que tem serviços mais especializados, que o governo do estado possa apoiar as prefeituras e sendo tripartite. Só para concluir, em Natal é assim, a prefeitura tem a sua tabela de incentivos, o governo do estado tem a sua tabela de incentivos, na verdade o governo do Rio Grande do Norte, e o governo federal tem a tabela do SUS, que é hoje o que mais castiga o município, e é por isso que eu gostaria de ir para Brasília para fazer essa luta e esse enfrentamento e esse debate na saúde. Muito obrigada, deputado, pela presença do senhor aqui no nosso programa Projeto de Lei. Foi um prazer entrevistá-lo, é um prazer tê-lo de volta aqui conosco no Parlamento Estadual. Provavelmente o senhor não deve ficar muito tempo aqui no Parlamento, né, caso se eleja, mas seja bem-vindo. Muito obrigado. Caso se eleja deputado federal. Muito obrigado, Fernanda, mas assim, eu aprendi aí, até com esses últimos acontecimentos, você sabe, meu sobrinho luta contra uma leucemia, meu pai luta contra um AVC, eu aprendi o seguinte, nós temos que fazer da vida os melhores momentos. Então, o que a população da Bahia pode ter certeza é assim, eu tentarei fazer o meu melhor para dar os melhores momentos ao povo da Bahia. Agradeço a você a oportunidade e à TV Alba por essa oportunidade que para mim foi muito especial. Muito obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.